O Antônio Barbosa da Silva Filho faz uma pergunta dizendo se há mercado para livros de crônicas, memórias. Antônio, como tudo que eu digo aqui, tá? Não tem ou deixa de ter, depende. Se você fizer um livro de memórias e crônicas incrivelmente fascinante, sim, haverá mercado, as pessoas quererão ler. Se você fizer um livro de crônicas, memórias chato, ninguém vai querer ler. Então, é mais ou menos isso. Eu dou sempre um exemplo, 2 exemplos, tá? De gente famosa para mostrar que, inclusive, não depende de fama. Um livro de memórias que fez um extremo sucesso foi o da Rita Lee. Eu não sei se vocês leram. A biografia da Rita Lee, ela contando a vida dela, as gravações, as brigaiadas dela com os cantores todos, com quem ela já fez parcerias, etc. É uma biografia que fez tanto sucesso que ela escreveu uma segunda. Ela escreve bem, viu? Escreveu uma segunda. E a editora topou lançar. Virou best-seller. Então, Rita Lee conseguiu escrever uma biografia, 2, aliás, 2 livros de memória, são todos cenazinhas curtas da vida dela, muito interessante, as pessoas se interessaram, 2, publicados por grandes editoras, sucesso, vendeu pra caramba. O Gilberto Gil escreveu uma biografia com um escritor ghost. Vocês ouviram falar? Hã? Não, né? Pois é. Gilberto Gil, tão famoso quanto Rita Lee, eu diria. Porém, escreveu uma biografia chata. É o que se chama chapa branca. Então, vamos às diferenças. Rita Lee contou os podres. Contou os podres, tirou sarro, fez ironia, contou de drogas, sexo, rock and roll e sabe lá mais Deus o quê, de tudo. Contou tudo. E em detalhes, rindo dela mesma, né? Ela é autoirônica também. Então, o tom da Rita Lee, apesar dela ser já uma senhora, né? O tom combina com o público jovem. Os mais velhos leram porque estavam interessados em saber o que ela tinha a dizer sobre aquela gente toda que nós conhecemos, né? Os mais novos sentiram curiosidade porque ela conta tanto absurdo que, assim, mesmo alguém de 18 anos chega a ficar embasbacado, sabe? Então, depende, né? Agora, o Gilberto Gil deve ter feito tantas quanto, só que aí ele escreveu aquele tipo de biografia que só fala bem de todo mundo, sabe? Chapa branca. Todo mundo é lindo, maravilhoso, amigo do coração, ajuda, não sei o quê, tarará, que é um porre. Então, o que eu respondo a você, Antônio, meu caro? Depende. Você escrever um livro de memórias contando passagens interessantes, sendo honesto, abrindo, né, para o ridículo, inclusive o seu próprio ridículo, para desventuras mais do que aventuras, pode sim se tornar interessante. Agora, se fizer um negócio lindo, maravilhoso, querendo passar boas mensagens, querendo passar ensinamentos para as novas gerações, ninguém vai aguentar, é uma chatice. As novas gerações têm paciência próxima de 0 para ensinamentos. Né? Aliás, pegando uma carona aí nessa que você está falando, vocês podem... O Matheus Paulo de Lima está perguntando uma coisa que tem a ver com o que você está falando aí. Vocês podem oferecer horizontes para quem quer escrever para adolescentes de 12, 13 anos? Convivo apenas com os viciados em jogos. Essas criaturas ainda leem? Olha a cadeira gamer do Sidney. Essas criaturas leem sobre games, né? Alguns livros best-sellers são aqueles livros sobre o Minecraft, que eu achei incrível, né? Que alguém se despachasse a ler sobre histórias criadas em cima do Minecraft. Então, é isso que você tem que fazer. Você convive com adolescentes viciados em games, entenda a cabeça deles. Do que eles gostam? O que eles estão procurando? Por que eles são viciados em games? Tem alguma coisa ali que está pegando. Então, se você falar com isso, né? Se falar com isso que os está atraindo,
Claro que você pode fazer sucesso. Agora, vai você dar uma literatura toda fantasiosa, o sujeito está lá, né, no game de sobreviver, matar, ir para a etapa 1400 de alguma coisa, né? Cara, só no LOLzinho ali, ó. Não é? Passando 15 horas por dia. Mas assim, normalmente o perfil de adolescentes, ainda mais nessa idade, até uns 17 anos, é que normalmente eles são duros, né? Eles não têm grana para investir. Normalmente depende da mesada dos pais, então não tem grana para comprar livro, fica mais difícil. Aí o que eu sugiro para você, se você quer ser lido, vai para o Wattpad, que lá esse público está lá em peso, né? Dos jovens adultos, adolescentes, tem o pessoal mais ou menos nessa faixa etária também. Então o Wattpad é gratuito e você pode ir lá postando cada capítulo do seu livro periodicamente e você vai criando uma audiência. E assim você vai, né, conseguindo mais leitores para você, mesmo que eles não tenham grana para te pagar, né? Porque é uma concorrência meio difícil, né? Você vai concorrer, por exemplo, com o Lucas Neto, né? Que quando lança um livro dele lá, vende milhões, porque as crianças pulam no pescoço dos pais e falam compra até o pai comprar, né? Mas quando você é desconhecido, você não é o Lucas Neto, então é mais complicado. A criança, os adolescentes não vão ter esse ímpeto todo, né? Então fica mais complicado. Então eu iria para o Wattpad. Mas sempre há subnichos, né, Sidney? Uhum. Sempre há. Então, se você entender a cabeça de alguns adolescentes, você pode escrever obras que atendam ao interesse daqueles que talvez não gostem do Lucas Neto, por exemplo. Uhum. Né? Então, você tem que entender bem do seu público. Tem o Diário do Banana lá, que né, que fez um enorme sucesso, vendeu horrores aqui no Brasil, né? Sim, sim. E tem gente já escrevendo coisa parecida, mas eu não recomendo escrever coisa parecida. Eu recomendo entender por que aquilo faz sucesso. Se você for analisar com olhos de editora, eu pego o Diário de um Banana e eu vejo o quê? Eu vejo uma história que é justamente o que aquela menina estava falando. É uma história que não é séria. É uma história que tem autoironia. Tem ironia em relação aos outros, mas também tem autoironia. E brasileiro adora. Isso, não só brasileiro, os jovens do mundo inteiro têm isso. Se tem uma coisa que a gente vê nas mídias sociais que são dominadas por jovens, por exemplo, TikTok, né, é a autoironia. Os caras tiram sarro de si mesmos e sem o menor problema. Né? Dão risada mesmo, se apresentam como ridículos, dizem como eles erraram. Então, se alguém vê qual a tendência da literatura? A tendência da literatura, eu diria, se for para falar com gente jovem, é não se levar a sério. É realmente fazer ironia de tudo, não levar nada a sério. Até mesmo, eles conseguem até mesmo dar risada, assim, às vezes a gente fica chocado, né? Os mais velhos ficam assim, como eles dão risada disso? Mas eles dão risada mesmo das coisas que os atingem, das dores deles mesmos. Então, um está deprimido e o outro está rindo da depressão daquele, né? Um está querendo se matar e o outro está dando risada das razões pelas quais alguém queria se matar. Então, note, é um mundo muito louco esse, muito diferente. As novas gerações são muito diferentes. E o senso de ironia deles é completamente diferente do senso de ironia das pessoas mais velhas. Então, o que eu recomendo? Entenda isso. Entenda como funciona. Porque o Diário de um Banana falou com esse não se levar a sério de uma X forma, mas não precisa ser essa. Você pode falar com essa autoironia, esse rir de si mesmo, esse se considerar um loser, né, um perdedor. Você pode brincar com isso de outra forma. Não precisa ser aquilo, um negocinho desenhado, escrachadinho, né? Então, se você saca o que é, o que funcionou ali, o que é de gancho, o que a pessoa foi buscar ali, você pode fazer outra coisa que fale com aquele mesmo anseio, como é que eu estava falando em outras ocasiões aqui, aquilo que a pessoa está buscando. Eu acho que os jovens detestam as coisas muito sérias, detestam as coisas muito rígidas,
detestam longas explicações, detestam. Minha impressão.